Olá, eu sou Luiz Antônio Tiradentes, atuo na área de treinamento e desenvolvimento desde 2003 e estou fazendo esse vídeo aqui para você que é diretor de escola ou coordenador de professores e que tem percebido incidências de conflitos entre alunos e professores e gostaria que os seus educadores aí tivessem mais opções para lidar com esse tipo de situação. Então, eu vou explicar para vocês aqui o porquê que os conflitos acontecem e ferramentas que podem auxiliar o educador em sala de aula para evitar conflitos disfuncionais. E se você tiver interesse que a sua equipe participe também de uma capacitação, no final do vídeo eu também darei algumas informações sobre isso. Então vamos lá. Olha, então assim, por que que muitas brigas ou desentendimentos entre aluno e professor acontecem? Então tem uma série de motivos, tá? E que tanto do educador quanto dos alunos, e que se o professor estiver atento a isso, ele pode minimizar algumas situações. Então, isso vai desde necessidades psicológicas, tanto do professor quanto dos alunos, o próprio estresse e ansiedade, né? Então, você imagina um professor chegar com estresse em sala de aula e transferir isso para os alunos. Aí vem também a comunicação não assertiva, que é o jeito de falar, né? Principalmente naquele momento quando o aluno está testando o professor ali, né? Tentando tirar ele do sério. E muitas vezes o aluno está fazendo isso sem se dar conta, e aí o professor externaliza uma comunicação não assertiva. A própria diferença de perfis comportamentais, então tem pessoas que são mais do detalhe, né? Buscam mais a perfeição, outros gostam mais de conversar. Então, se houver uma diferença de perfis comportamentais muito grande entre aluno e professor, também isso pode gerar a incidência de algum tipo de conflito. E também, aqui o mais importante, é a falta de autoconhecimento e autocontrole do educador. Então, ele pode estar ali em sala de aula repetindo padrões de comportamentos que são disfuncionais e que mantém, ou muitas vezes até convida o aluno para uma situação de conflito, né? Então, a partir do momento que o educador amplia o nível de autoconhecimento e autocontrole, muitos dos conflitos podem ser minimizados. E também tem um ponto aqui que é o próprio movimento do grupo. Então, mais adiante eu vou falar um pouco sobre isso para vocês também, mas a cada momento o grupo está dizendo algo para o educador, né? Então, tem momentos que o grupo está mais favorável para a aprendizagem e tem momentos que o grupo dá alguns sinais de que pode convidar o educador para algum conflito disfuncional. Então, o educador também precisa estar atento ao que o grupo está dizendo para ele para saber quais as intervenções fazerem, né? Outro ponto aqui também é quando as regras não estão claras e, como consequência, se o professor não tem um controle, o domínio de sala de aula, então ele vai ter um baixo nível de autoridade. Bom, eu não vou passar para vocês aqui, mas eu vou deixar o link no vídeo. Tem essa cena aqui do filme Verônica, que é uma cena onde ela chega em sala de aula estressada e o aluno está, e os alunos, melhor dizendo, estão disponíveis para aprender, né, para participarem da aula dela, e o comportamento dela convida os grupos a entrarem ou melhor dizendo, a fazerem um convite para um conflito, e ela aceita, e aí o ambiente em sala de aula fica tenso. Então, se você quiser, depois assista essa cena de vídeo aí que nos ajuda a entender muita coisa do que acontece em sala de aula. Bom, então, aí eu trago essa pergunta: quais podem ser as consequências para escolas e professores em virtude de conflitos disfuncionais? Então, quando eu falo de conflitos disfuncionais, são aqueles que podem ser evitados, né, se o professor estiver atento a isso. Então, ó, pode acontecer estresse para o professor, ou até o próprio afastamento por saúde, a redução da motivação para ensinar, né? Então, você imagina o professor sempre num ambiente tenso, de aprendizagem, onde os alunos não dão sinais de que querem realmente aprender, mas estão sempre colocando o professor na parede ali, contestando ele. Então, isso reduz a motivação do professor para estar em sala de aula. E aí, como consequência, isso também gera um baixo nível de aprendizado dos alunos e crescente desentendimentos entre alunos e professor. E a instituição compromete a entrega de serviço.
Não importa se é uma instituição de ensino pública ou privada, os conflitos disfuncionais, eles acabam comprometendo essa entrega do serviço. Tá? E aí vem essa outra pergunta: como construir um ambiente favorável à aprendizagem e ao relacionamento entre aluno e professor? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, isso tem a ver com o desenvolvimento pessoal do educador, o entendimento da dinâmica dos conflitos. Então, se o professor ficar atento, daqui a pouco eu vou dar algumas informações para vocês também, ele pode entender o que está acontecendo e ir para um outro caminho de intervenção com os alunos, ter uma fala diferente, para não criar, para não construir uma situação de conflito disfuncional. Tá? E também a própria percepção do movimento do grupo. A cada momento, os alunos em sala de aula estão dizendo algo para o professor. E se ele estiver atento a isso, é possível encontrar alternativas assertivas para lidar com o grupo. Bom, então é importante que o professor saiba como se prevenir de conflitos disfuncionais, saber até quanto está em um deles, como se sair e criar um ambiente grupal favorável à aprendizagem. Então, é muito comum, quando eu estou em sala de aula, por exemplo, um, um aluno, muitas vezes um aluno assim mais adulto, um aluno adulto, fazer uma pergunta para mim, tá? Aí eu vou e respondo a pergunta que ele me fez. E após essa resposta, ele diz: então, mas é que o outro professor disse que é diferente. Quando eu percebo que o aluno está fazendo isso, ele está iniciando um convite para que eu aceite a entrar numa situação de desentendimento em sala de aula. Né? Então, quando eu percebo esse tipo de conversa, opa, já estou entendendo o que está acontecendo aqui, né? E aí não levo adiante esse convite esse aluno está me fazendo. E muitas vezes esse aluno está fazendo esse convite não é nem de má fé, mas é um próprio movimento de necessidade desse aluno e também relacionada ao ambiente grupal. Que a gente consegue perceber isso de uma maneira bem clara a partir dessa teoria aqui, que é uma teoria dos jogos psicológicos, que é proveniente da análise transacional, que a gente chama de triângulo dramático, né? Então é quando há um perseguidor, um salvador e uma vítima. Então é bem comum em sala de aula, por exemplo, o professor está ali ensinando, dali a pouco o aluno faz alguma coisa que não é combinada, ou testa o professor, faz uma pergunta para saber se ele sabe sobre determinado assunto. E aí, se o professor é, morder a isca para entrar no convite desse conflito, então, veja só, o professor ele acaba se colocando pegando esse exemplo do triângulo dramático, o professor acaba se colocando no papel de perseguidor, né, no sentido de tentar comprovar para o aluno que ele tem autoridade ali em sala de aula e que o aluno está errado, que o aluno não pode fazer isso, enfim. Dali a pouco o aluno se coloca numa posição de vítima e pega um pequeno trechinho ali do que o professor disse, né? Dependendo do professor disse uma frase ou fez um comentário, talvez foi até um pouco deslocado, e aí naturalmente esse aluno vai buscar um salvador, que pode ser o coordenador do curso, pode ser o diretor, pode ser o pai, e aí vira um rolo danado de perseguidor, salvador e vítima, e sempre que isso acontece, gera desentendimentos, gera afastamento entre o aluno e o professor e, por consequência, compromete o aprendizado e a credibilidade da instituição. Então, não vou dar, o foco aqui não é dar muito detalhe sobre esses jogos psicológicos, né? Depois, se você tiver interesse e quiser entrar em contato comigo, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas é essa estrutura aqui que o professor precisa evitar que aconteça em sala de aula, para não ter estrutura perseguidor, salvador e vítima, porque isso não é bom para ninguém, nem para o aluno, nem para o professor. Bom, então, além desse instrumento da análise transacional, que são jogos psicológicos, quando o professor também entende
sobre, aqui a gente chama na análise transacional de transações. O que que são as transações? É, o relacionamento entre aluno e professor. Então, quando o aluno diz alguma coisa e o professor responde, então essa troca de informações na análise transacional a gente chama de estímulo. E tem alguns tipos de transações que é importante que o professor evite, porque elas são o ponto, é a faísca ali para começar o conflito interpessoal. Então, esse é um assunto que eu gosto de trabalhar bastante com educadores e que, com essa informação, muitos conflitos em sala de aula podem ser evitados também. Bom, e juntando tudo isso, né, jogos psicológicos, o próprio entendimento das transações, que é o relacionamento entre aluno e professor, aí vem um outro ponto aqui, que é o movimento do grupo. Então, o professor está em sala de aula, ele está com um grupo, ou muitas vezes pode ser até um atendimento individual, mas né, na maioria dos casos é um grupo que precisa atingir um resultado, nesse caso de aprendizagem. No entanto, é, tem mais coisas acontecendo além daquilo que é o visível, que é a tarefa propriamente dita, que seria ali o que está descrito no plano de aula, né, que é a atividade. Tem os padrões de comportamentos de cada aluno e do próprio professor também, e que esses padrões de comportamento geram um movimento de grupo. Então, tem três coisas acontecendo em sala de aula: a tarefa propriamente dita, relacionada ao plano de aula, os comportamentos de cada um dos alunos e do professor, e isso vai gerar o movimento do grupo. Então, veja só, é, tem uma fase de grupo que é uma fase que é normal de acontecer, que a gente fala que é a fase do controle, que é onde, de certa maneira, de forma não consciente, há uma, há uma busca do grupo ou de alguns integrantes do grupo para, de certa maneira, marcar sua posição e demonstrar o poder que possui. É uma necessidade psicológica que acontece quando as pessoas estão no ambiente grupal. E é nesse momento que acontecem os conflitos em sala de aula. Tá? Então, o professor, se ele tiver autoconhecimento, inteligência emocional, autocontrole, comunicação assertiva, saber como lidar com conflitos e conhecer o seu perfil comportamental, e junto com isso, entender sobre o processo de grupo, e criar um próprio ambiente de grupo favorável à aprendizagem, conhecer a teoria de jogos psicológicos. E além de um outro ponto aqui, que é da psicoterapia, que é a transferência e contra-transferência, que acontece muito em sala de aula. Então, a partir do momento que o professor tem entendimento desses conceitos, né, tanto de olhar para si, para o seu processo de autoconhecimento, e entender o que está acontecendo no grupo, ele terá mais ferramentas para ajudar esses alunos ou grupo ali em sala de aula a avançar no processo de aprendizagem. Porque quando o grupo consegue superar essa fase do controle, aí a gente fala que esse grupo entrou para a fase de abertura. E essa fase de abertura realmente é a fase mais produtiva do grupo, né? Porque há uma clareza dos papéis de cada um, tanto do professor quanto dos alunos, e aí o aprendizado realmente acontece, tá? Então, de uma maneira resumida aqui, então como lidar com conflitos em sala de aula? Tem o processo do educador, e tem a parte do educador, enfim, de olhar para si, e o processo que está acontecendo em sala de aula. Então, por parte do professor, autoconhecimento, inteligência emocional, comunicação assertiva e perfil comportamental. Do lado do processo, então a dinâmica vai desde a dinâmica dos conflitos até entender sobre os processos transferenciais e contra-transferenciais junto com o movimento do grupo. Tá? Então, o que que eu faço? O que que eu convido os professores, os educadores, quando eles estão em uma capacitação comigo, para se prepararem para lidar com conflitos em sala de aula ou até evitar que esses conflitos aconteçam. Então, tudo isso começa pelo professor, que vem a partir dessas quatro palavras aqui. Primeiro, a autoconsciência. Ok, beleza, como é que eu estou chegando em sala de aula, né? Ou aconteceu um conflito em sala, isso teve a ver comigo, educador? Opa, então tem a ver com
com essa consciência de como que ele lidou com isso. Depois, de entender o seu processo. Então, o que acontece em sala de aula quando eu saio do equilíbrio, quando eu entro numa situação de conflito, né? Então, talvez será que é naquele momento, quando eu sinto que o aluno está me contestando, né? E aí, nesse momento, sem me dar conta, eu eh, quero também provar o poder que eu tenho, e é nesse momento que inicia o processo de conflito interpessoal, né? Ou é quando os alunos não estão eh, cumprindo o contrato de aprendizagens, ou é quando eu estou falando e os alunos não estão ouvindo. Então, cada professor tem aquele ponto, aquele start que começa começa um processo disfuncional e que pode culminar num conflito. Então, se o professor entende esse processo, então é quando eu percebo que um aluno está tentando me contestar. Então, opa, então, quando acontece isso, como é que finaliza? Então, eu falo de uma maneira um pouco mais ríspida com o aluno, ou tento provar o meu conhecimento, aí o aluno fica bravo comigo também e vai conversar com a coordenação. Opa, então esse que é o processo? Ah, beleza. Então, se o professor entende esse processo, o que leva ele a chegar a se envolver num conflito disfuncional, então ele consegue criar opções a partir do que ele está aprendendo no curso, né? Que são as ferramentas de comportamento de grupo, de autoconhecimento, de análise transacional. E ele vai para a prática, beleza. Então agora, quando surgir uma situação semelhante a essa de novo, eu vou pensar numa alternativa diferente a partir das opções que eu criei. Então, de certa maneira, a ideia é ajudar os educadores a entenderem como é que eles funcionam a partir do autoconhecimento, entenderem o processo e criarem opções, né, para serem mais efetivos em sala de aula, e praticarem isso, né? Então, isso ajuda o educador a potencializar a aprendizagem, ajuda o grupo a ampliar o nível de aprendizagem, e também ele consegue ter um ambiente mais agradável em sala de aula e mais próximo com os alunos. Bom, então, explicando para vocês aí como é que eu trabalho essa capacitação, sobre como lidar com conflitos em sala de aula. Então, a fundamentação teórica que eu utilizo é a análise transacional, que é a principal teoria. Também utilizo a inteligência comportamental, que é uma teoria do desenvolvimento humano que eu próprio desenvolvi. Aí eu também uso como suporte a própria psicologia positiva, a aprendizagem experiencial, os princípios de coaching, no sentido de ajudar o próprio educador a encontrar resposta para suas questões, e o comportamento dos grupos aí para entender como que é a dinâmica dos grupos, como os grupos funcionam. Bom, a metodologia, né, utilizada, normalmente eu posso fazer esse, esse processo de desenvolvimento dos educadores de forma presencial, mas também aí com as tecnologias que a gente possui hoje, a gente consegue ter bastante efetividade também com capacitações online, né? Então, eu ofereço também essa capacitação no formato online com aulas ao vivo, né? Então, tem conteúdos em plataforma EAD, mas o ponto principal é a conversa comigo aqui em sala de aula virtual, né? Normalmente eu utilizo o aplicativo Zoom. E aí eu trago estudos de caso, vídeos com exemplos, atividades em grupo e também atividades de autopercepção e aplicação de conteúdo, realmente para em cada aula que o educador participar, ele já consiga aplicar ali no dia a dia dele aquilo que nós trabalhamos. Vamos ver o que temos mais aqui, tá? Então, como eu comentei, são aulas ao vivo pelo aplicativo Zoom. Também tem os conteúdos na plataforma IAD, que os educadores têm acesso a isso há 2 meses. Tem atividades práticas, então eu acompanho cada um dos educadores, então até em termos de certificação, o educador só vai receber o certificado se eu perceber que ele realmente está aplicando aquilo que nós trabalhamos durante o curso, né? Então, eu sempre peço para eles me trazerem alguns relatos, né, de como estão aplicando, para mim realmente perceber se o educador está vivenciando aquilo que nós conversamos durante o curso. Bom, então, já finalizando aqui essa minha apresentação, melhor dizendo, então, com este curso, o que os professores serão capazes de fazer, né? Então, saber como prevenir
e se sair de conflitos interpessoais disfuncionais, entendendo sobre comportamento de grupos e a dinâmica dos conflitos interpessoais, criar opções para manter o equilíbrio emocional, porque essa pode ser uma das causas também do professor se envolver em conflitos, entender como criar ambiente em sala de aula que fortalece a relação entre aluno e professor e potencializa o aprendizado. Então, todas as ferramentas que os educadores vão ver no curso vai ajudar nesse fortalecimento aí do ambiente de aprendizagem, né? E aí não tem como, né? O professor vai transformar a forma de ensinar, não excluindo nada do que ele já sabe, mas com ele tendo mais ferramentas para incluir na prática dele, isso não tem como. Os professores realmente que aplicam os conceitos que a gente trabalha nessa capacitação acabam sendo mais diferenciados ainda, né? E, como consequência, o professor vai ampliar a autoridade, domínio da turma, então isso vai ser bom para a instituição de ensino. Se é uma instituição particular, vai manter esses alunos por mais tempo em sala de aula, eles vão se sentir bem ali, né? Se é uma instituição pública, né, vai aumentar o nível de reconhecimento dessa instituição de ensino também perante a comunidade, então é algo bastante positivo aí que a gente tem de resultados nessa capacitação. Bom, então, caso você tenha alguma dúvida ou queira entrar em contato comigo para mais esclarecimentos, então vou deixar ali todos os links abaixo no vídeo aqui e fico à disposição, espero encontrar você em um espaço para que a gente possa conversar pessoalmente e, se necessário, eu possa contribuir aí com o seu processo de desenvolvimento e os educadores que você tem aí sob o seu comando. Beleza? Então, abraços aí e até uma próxima oportunidade.